Eu acho que vocês estão me ouvindo bem. Então, eu vou falar rapidinho, a gente não vai demorar muito. Eu estou com o Oi, chat Tamires. do... Eu coloquei no celular também. Ah, tá. O som está muito baixo. O meu som? Ou é o de vocês? Uma caixa para cá. Vou aumentar aqui. Vai colocar o seu áudio aí? Estou tentando. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Então, tá bom. Eu estou gravando, tá? Para eu ver se eu consigo aproveitar. Deixa eu ver se está gravando. Para a gente unificar a informação com todos os supervisores e a gente acaba usando o mesmo vídeo, tá? Então, vamos lá. Hoje eu estou falando com vocês e a gente fez um alinhamento em relação ao protocolo sepsi, só para contextualizar, tá? A gente trabalhou com esse protocolo em dezembro do ano passado. Foi feito um treinamento com a equipe assistencial de forma muito rápida em relação ao protocolo, porque não é um protocolo muito difícil de ser aberto. E agora, em março, né, meados de março, a gente precisou adequar algumas questões do protocolo. E aí, o que está alinhado com a gestão técnica essas adequações, elas foram feitas, e em vez da gente colocar toda a equipe de novo dentro da sala de aula para retreinar pequenos pontos do protocolo, a gente vai treinar os supervisores e vocês serão responsáveis por alinhar esse processo junto com a equipe de vocês, tá? Então, o protocolo alterado, ajustado, ele está ainda em fase de validação pela sede. A gente está aguardando, acredito que essa semana aí a gente vai ter um start de validação. E assim que for validado, a Carmen vai dar o ok para que vocês difundam isso com a equipe de vocês, tá? Então, hoje eu vou falar sobre ele, a gente vai mostrar os instrumentos e a gente vai alinhar tudo que precisa ser alinhado em relação a ele. E vocês iniciam com a equipe de vocês assim que vocês receberem o start da Carmen, que é a gerente de enfermagem, para difundir de fato a informação. Por enquanto, este protocolo que eu estou mostrando para vocês no treinamento, ele não está dentro da pasta da qualidade, porque a gente está aguardando justamente a validação final da sede, que a gente acredita que vai acontecer essa semana, tá? Eu não vou ficar muito detalhista em relação ao protocolo, mas é um protocolo que vai nortear a equipe na detecção precoce e o tratamento de pacientes em quadro séptico. E aí a gente vai trabalhar com que recurso, né? Então, a gente tem um monitor multiparâmetro, é importante que todas as unidades tenham um monitor multiparâmetro disponível para a equipe. A gente sabe que não vai ter em grande quantidade, mas se houver necessidade de ajuste de quantidade desses monitores, vocês precisam solicitar para Fractal, porque existe backup no prédio, tá? Prontuário eletrônico do paciente, os exames laboratoriais, os medicamentos disponíveis, o checklist de rota séptica, que a gente vai falar dele bastante com vocês, e o kit para coleta de exames laboratoriais, tá? Então, quais são os pacientes que estão em critérios de inclusão para esse protocolo? Aqueles que tiver diagnóstico médico de septo ou choque séptico, tá? E como que vai ser os critérios de exclusão? Nós não iremos abrir protocolo de sepse para pacientes em cuidados paliativos, que não têm indicação de medidas invasivas, para pacientes menores de 18 anos. Por quê? Porque para pediatria a gente vai trabalhar com um protocolo específico para pediatria. E, claro, os pacientes que não têm o critério de sepse, tá? Quando a gente falar de disfunção orgânica, que vai fazer com que o seu enfermeiro se atente a possibilidade de acionar o protocolo, tá? A gente está falando de uma hipotensão importante, a gente está falando de oligúria, a gente vai falar de uma relação de FiO2 diminuída, a gente vai falar de contagem de plaquetas também diminuídas, a gente vai falar de lactato acima do valor de referência, e a gente vai falar de alteração do nível de consciência, desde a perda do nível de consciência ou agitação e delírio. E é importante a gente entender o que é um delírio, né? Isso vai fazer muita diferença também, tá? Aumento significativo de bilirrubina e a coagulopatia, tá? Esses são os critérios de disfunção orgânica que vai deixar a gente atento em relação à necessidade ou não de startar o protocolo. Os exames diagnósticos que a gente tem padrão, tá? Hemocultura periférica, lembrando que a gente vai trabalhar com 2 pares de sítios cirúrgicos diferentes. Por que 2 pares? Porque vai ser sempre um frasco aeróbio e um anaeróbio, tá?
hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, bilirrubina, PCR, coagulograma, lactato arterial e gasometria arterial, tá? Esses exames, eles são os primeiros que eu falei, são obrigatórios. E a gente já tem um alinhamento aí com o laboratório que, assim que o checklist for aberto, o enfermeiro responsável pela abertura desse checklist vai tocar no setor e vai falar que foi aberto o protocolo de rota sepsis, tá? Porque a gente vai falar da importância disso. E do quanto eu preciso desse resultado rápido, tá? A gente tem os exames opcionais para esse paciente, tá? Que aí é critério médico, e os exames vão ser solicitados de acordo com o foco e a suspeita do médico. E a gente tem metas. Então, a nossa primeira meta é coletar as hemoculturas antes do antibiótico iniciar. E coletar com qualidade, né? Coletar numa técnica que realmente não vai trazer dúvidas para esse resultado. E isso é função do enfermeiro e, claro, de vocês, enquanto supervisor, acompanhar essa técnica e garantir a validação desse processo, tá? Eles precisam coletar exames laboratoriais em até 30 minutos e o antibiótico ele precisa entrar em até 1 hora. Então, quando eu falo de protocolo sepsis, a gente está falando dessas metas a serem cumpridas dentro do protocolo, tá? Das intervenções, a gente tem o pacote de hora ouro, que é bem comum, acho que não é novidade para vocês, que já têm experiência na área hospitalar, não muda muito do que a gente já está acostumado, tá? Então, a gente tem todos os pacientes avaliados pela equipe médica que tiverem que dar seguimento, vão iniciar o protocolo de hora ouro, tá? Então, o enfermeiro abriu o checklist, o médico falou, ok, é isso mesmo, vamos startar o protocolo. A gente vai comunicar o médico assim que startar, que abrir o protocolo no sistema, vai imprimir essa prescrição de antibiótico e vai entregar isso para o enfermeiro. Ou seja, o médico vai comunicar imediatamente o enfermeiro plantonista quanto à abertura do protocolo de rota sepsis no sistema e vai fornecer a prescrição, tá? A coleta de exames laboratoriais, ela vai sair também de forma automática. O pedido já vai estar direcionado para o laboratório, porque ele não tem como abrir o protocolo no sistema se ele não pedir os exames, tá? E a enfermagem precisa garantir a coleta desses exames em 30 minutos, tá? Lembrando que o enfermeiro é responsável por fazer a coleta de 2 pares. E aí, o que a gente pactuou na discussão desse protocolo? Se o enfermeiro vai precisar coletar hemocultura e gasometria, ele coleta tudo. A gente não vai delegar as coletas de exames laboratoriais para os técnicos de enfermagem do protocolo Rota Sepsis, tá? Isso vai ficar de responsabilidade do enfermeiro. Por quê? Porque ele já vai estar com o paciente, ele vai precisar fazer um furo para colher a gaso, ele já faz a coleta de todos os tubos e toca o processo de forma mais ágil, tá? Ele pode sim acionar o técnico de enfermagem para descer essa amostra para o laboratório quanto antes, porque a gente precisa fazer isso em 30 minutos, mas a gente pactua que as coletas do Rota Sepsis é a responsabilidade do enfermeiro, tá? Aqui a gente discorre sobre o protocolo e eu acho que é bem resumindo é isso. A gente coleta os exames em 30 minutos e entra com antibiótico no máximo em 1 hora. Esse entrar com antibiótico, gente, é pegar a prescrição, pegar a droga, administrar e checar no sistema, tá? Isso tem que acontecer em 1 hora, tá bom? O pacote de 6 horas, a gente vai falar da avaliação no período de 6 horas, e ele basicamente vai avaliar a criticidade desse paciente, e a gente vai começar a verificar se esse paciente é um paciente que está em choque séptico, e se ele precisa de um leito especial, né, de uma UTI, por exemplo. É importante que esse paciente ele tenha um acompanhamento bem próximo da equipe de enfermagem, e que a gente auxilie a equipe médica em relação a todas as medidas necessárias, tá? Então, dentro do pacote de 6 horas, eu estou avaliando necessidade de droga vasoativa, necessidade de volume, necessidade de monitorização contínua desse paciente, um paciente que pode ter indicativo de transfusão sanguínea, eu preciso da agilidade e o acompanhamento aproximado da equipe, tá? Desculpa. E aí vem a parte que eu mais quero contar para vocês, porque isso eu acho que vai ser imprescindível para a gente rodar o processo como ele precisa, e é aí que vocês entram como orientadores, educadores e principalmente supervisores, tá? Então, como que vai ser, gente, a descrição processual assistencial? O enfermeiro detectou na unidade de internação ou pelo NIR, quando a gente admite o paciente. Então, a obrigação de abrir o protocolo, de startar o checklist, é do enfermeiro.
Se esse enfermeiro está na unidade de internação ou se ele está no NIR, isso a gente vai relevar porque é indiferente, tá? Ele precisa ser o responsável. Então, se o paciente chegou no NIR e apresentou pelo menos um sinal de disfunção orgânica, então, é um paciente com rebaixamento do nível de consciência, hipotensão, redução do débito urinário, dispneia, taquipneia ou a queda de saturação, a gente vai abrir o protocolo. Ou esse paciente está com NIUS maior ou igual a 5, tá? É um ou outro, é os dois, não, é um ou outro, e eu não preciso ter os dois presentes, eu não preciso ter uma paciente com rebaixamento do nível de consciência e o NIUS necessariamente alterado. Ou apresentou um, ou apresentou outro, o enfermeiro tem que abrir o checklist, tá? Acho que ficou claro isso, né? Espero não ter ficado muito confuso. Então, assim que o enfermeiro identificou esse paciente, ele vai abrir o checklist de RotaCept e vai acionar o médico responsável pelo paciente, tá? Ele vai fazer o registro disso em prontuário, evoluindo que foi feita a abertura do checklist, contendo o nome e o horário da abertura desse checklist e qual médico foi acionado, com o nome também do médico, tá? O médico avaliou e ele vai decidir no checklist se faz a abertura do protocolo no sistema, ou se não, se ele finaliza a avaliação só pelo checklist, tá? O enfermeiro instala a monitorização, ele vai direcionar a equipe no desenvolvimento das ações a serem executadas, ele vai instalar ou delegar a inserção de acesso venoso periférico calibroso, providenciar a realização de exames laboratoriais, neste caso é o enfermeiro que colhe, lembrando, ele vai, assim que abrir o checklist, sinalizar o laboratório que vai descer exames para que esse resultado saia em 30 minutos. Não vai sair todos os resultados, tá, gente? Mas o lactato vai sair, tá? E vai atentar para os sinais de hipovolemia, tá? Ele vai, claro, fazer a passagem do catéter se precisar e realizar os registros de enfermagem. O técnico de enfermagem, gente, ele vai fazer tudo e é importante sinalizar aqui de uma dificuldade que a gente tem hoje no hospital, que é a questão do controle hídrico, tá? Então, ele realiza balanço hídrico rigoroso. E isso supervisor e enfermeiro precisa ficar de olho nisso, tá? Precisa ver exatamente se isso está acontecendo. E o controle glicêmico também precisa acontecer de forma rigorosa, tá? Cabe ao médico avaliar o paciente, solicitar a transferência e os exames dele, se necessário, avaliar se vai passar central e avaliar as necessidades de drogas vasoativas, tá? E seguir com o acompanhamento do paciente no protocolo. Da parte da farmácia, em relação ao protocolo, ele tem que garantir a liberação do antibiótico diante da solicitação da enfermagem, lembrando que esse processo todo tem que acontecer em 60 minutos. O laboratório, ele está ciente de que vocês vão ligar lá para avisar sobre essa coleta e que esse resultado de lactato tem que sair em 30 minutos, tá? E vai sinalizar quando o resultado ficar pronto, certo? Eu vou pular essa parte do antibiótico porque ela está bem descrita no protocolo e vocês conseguem consultar, mas é que a gente tem uma tabela em relação aos antibióticos a serem usados na instituição. São esses que estão padronizados e é esse que a equipe vai ter acesso, tá? Gente, por favor, prestem muita atenção e acompanhem esse paciente muito de perto. Não dá para existir a possibilidade de eu ter um paciente com protocolo de rotacepsia aberto, antibiótico checado e a gente encontrar antibiótico na gaveta desses pacientes, tá? Então é importante a gente tomar muito cuidado com isso. Aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês o anexo que a gente vai usar. Eu não sei se está dando para ver bem. Deixa eu tentar aumentar aqui. Preciso ter todos os dados preenchidos. Eu tinha uma professora na faculdade que dizia para mim que em saúde pública nenhum campo ele existe para ficar em branco. Todos os campos desse formulário eles precisam ser preenchidos corretamente. Lembrando, pessoal, da premissa da enfermagem, é um documento que tem que ser preenchido sem rasura, sem corretivo, com o mínimo de organização, higienização e clareza visual, tá? Então, eu preciso dos dados iniciais desse paciente. E aí, a gente vai colocar a hora da classificação, a hora que o enfermeiro identificou o NIUS alterado e abriu esse protocolo, tá? E aí, a gente vai só colocando se sim ou se não.
Então, queixa relacionada a suspeita infecciosa, paciente em tratamento já de antibiótico, a gente vai colocar isso, tá? O score de news tem que ser colocado. A gente colocou novamente aqui o score de news. E a gente vai sinalizar o news maior ou igual a 5, tá? Feito isso, a gente vai iniciar a solicitação do médico. Chamei o médico, gente, anoto o horário que eu chamei esse médico. Não é aqui que a gente anota. O enfermeiro guarda o horário e anota isso em prontuário, tá? O médico vai tomar conduta, ele vai decidir se é um foco sugestivo de infecção e qual é o sítio. Se é um paciente sepse com choque séptico, ele vai sentar no computador e vai abrir o protocolo. Se não, ele vai descartar a sepse e a gente encerra o processo por aí, tá? E aí a gente vai seguir com as condutas se ele definir que é um paciente séptico. Então, a conduta médica é em relação às culturas, o enfermeiro preenche esse campo aqui, e ele coloca o horário que foi feito, tá? A hora que foi feita a cultura, a hora que foi coletado o antibiograma, foi feito o antibiótico, e o horário que foi feito os exames laboratoriais. Lembrando que aqui eu preciso da cultura e dos exames laboratoriais sempre no mesmo horário, e eles devem acontecer antes de iniciar o antibiótico, tá? E a gente segue acompanhando. No final, o enfermeiro carimba, o médico carimba, e a gente dá o enfermeiro do CCIH. O formulário vai estar na rede, vai estar na pasta de formulários da enfermagem, tá? Finalizou a abertura desse protocolo, desse formulário, gente, e eu vou parar de compartilhar aqui para ver vocês, que é isso basicamente que eu tenho que mostrar. Espera aí que não parou de compartilhar. Parou? Parou. Então, assim, só para vocês entenderem, formulário vai estar nos documentos institucionais, formulários de enfermagem, não pode estar salvo em outro lugar, o único lugar para buscar o recurso é aquela pasta. O enfermeiro vai imprimir, vai preencher esse formulário e vai fazer o acompanhamento. Até que o paciente tenha o protocolo de rota sepse fechado, esse formulário vai continuar no setor em uma pasta específica de checklist rota sepse que vocês vão precisar providenciar e colocar no setor de vocês, tá? O que a gente alinhou com a Carmen, e que eu quero alinhar com vocês para a gente falar a mesma língua, tá? E eu estou gravando justamente para que a gente consiga gravar a mesma língua, falar a mesma língua, e manter esse alinhamento com todos os supervisores. A gente vai alinhar a nossa comunicação. Então, assim que o enfermeiro abrir o checklist, ele precisa sinalizar o supervisor de enfermagem, ele precisa sinalizar a CCIH. O supervisor vai fazer um controlinho lá, foi aberto o checklist do paciente tal, tá? Enquanto esse paciente vai em acompanhamento, esse checklist vai estar no setor. Quando for fechado, e periodicamente, o enfermeiro vai descer essa pasta para o supervisor de enfermagem, que vai conferir esses checklists e vai verificar se a quantidade de avisos que vocês receberam sobre a abertura condiz com a quantidade de formulários que está na pasta, certo? Estando condizente, vocês vão protocolar isso e vão entregar esses checklists na mão do enfermeiro da CCIH. Responsável por transmitir esses formulários para a CCIH são vocês, supervisores, não é o enfermeiro do setor. E vocês só faz isso com o protocolo, tá? Aí vocês vão precisar organizar um caderninho de protocolo aí da supervisão para alinhar isso nos 4 plantões, certo? E a gente vai encaminhar o formulário checklist para a CCIH só quando a gente fechar o protocolo com o paciente, tá? Até lá, vocês, supervisores, vão acompanhar isso com a equipe, vão verificar se todas as metas estão sendo cumpridas, vão dar o suporte e orientação que vocês precisarem, mas vocês só vão encaminhar para a CCIH o fechamento desse protocolo, tá bom? Com alguma dúvida, gente? Deixa eu abrir aqui o chat para ver. É basicamente isso só que eu queria falar para vocês. Existe o fluxograma já dentro do checklist, ou dentro do prontuário, a gente está esperando a sede avisar, tá? Esse fluxograma em relação ao enfermeiro mandar para vocês e vocês mandarem para a CCIH, não vai ter um fluxograma porque isso é um acordo interno.
Mas o checklist tem um fluxograma que a sede vai validar junto com o protocolo. Mais alguma dúvida? Não? Então é isso, gente. Eu vou finalizar e aí eu vou verificar como é que ficou o vídeo. Dando tudo certo, eu vou passar para os outros supervisores, tá bom? Tchau, tchau.